Boa tarde. Então vamos dar prosseguimento a essa jornada. Quero parabenizar o Movimento Universitário de Evangelismo, MUD, pela organização do evento. Muito bonito, tudo bem organizado. Deus abençoe. Agradecer também a oportunidade à Universidade Federal do Maranhão pelo apoio. Então vamos falar sobre o tema propriamente dito, Reforma Protestante, 500 anos depois e agora. Foi escolhido pelo próprio MUD o tema. Eu vou trazer para vocês a experiência que tive na Alemanha. Tivemos o privilégio de conhecer de perto a história protestante. E vou passar para vocês essa experiência e de já convidar vocês para a próxima, eu creio que esse ano já não podemos mais, mas a próxima caravana para estudarmos in loco a história protestante na Alemanha. Estamos pretendendo fazer isso anualmente. Alemanha, Inglaterra, Suíça, Escócia, Holanda, alguns lugares onde realmente a reforma foi um destaque. E nós estamos pretendendo levar muitos jovens, muitos universitários, muitos intelectuais, estudiosos, pessoas que desejam conhecer de fato, de perto, a história, não somente pelos livros, mas conhecer exatamente os locais onde tudo aconteceu. É realmente muito emocionante, não é impossível. Eu quero aqui fazer propaganda da Galion Trips. Eles têm pacotes que pode fazer esse sonho se tornar possível para aqueles que amam a história e desejam conhecer de perto. Vamos falar então um pouco sobre a biografia do reformador. A professora Ruth Salviano falou ainda há pouco sobre basicamente a parte histórica da França. E nós vamos falar então da reforma protestante no berço da reforma, que foi a Alemanha e a cidade de Wittenberg. Vamos falar de Lutero. Nasceu no dia 10 de novembro de 1483. Muitas pessoas acham que ele não... na verdade, ele não foi o grande reformador em si. Houveram os pré-reformadores. 1400, o nome mais evidente para uma reforma, considerado a estrela d'alva da reforma, John Wycliffe, 1300. 1400, o nosso querido John Hus, na República Tcheca, também faz um movimento lindo, e todos esses movimentos vão desencadear o sentimento de Lutero, o despertamento de Lutero. Então ele foi uma pessoa simples, nasceu de uma família pobre, família de camponeses. O pai depois vai trabalhar com minério de cobre, mineração de cobre. Mas o pai percebe que Lutero era um menino extremamente inteligente e decidiu investir nesse garoto. E começa a pagar pelos estudos dele, até porque nessa época não era fácil estudar. E ele começa a estudar, vai para a cidade de Eisenach, dá uma estudada. Lá ele se desenvolve, começa a ser muito reconhecido, ainda pequeno. Depois vai para a cidade de Erfurt. E lá ele vai para a universidade. E envolvido, o sonho do pai era que ele se formasse em direito, fosse um grande advogado. Mas o pai também percebia que Lutero tinha aquele sentimento muito forte, não somente pela intelectualidade, mas pela espiritualidade. Era perceptível
que ele gostava. Inclusive, diz que um dos heróis do coração de Lutero era um homem que morreu de fome de tanto jejuar. Então, ele tinha essas obsessões de ser espiritual. E o pai tinha uma preocupação muito grande dele se tornar o que ele se tornou: um monge, um padre. E durante esse tempo em crescimento do direito, envolvido com o direito, ele tem um momento especial que ele, por pouco, um raio caiu na cabeça dele. Ele imaginou que é porque Deus queria falar com ele a respeito de que ele se tornasse um religioso, um sacerdote. E então Lutero promete a Deus, no caso aí a Santana, ele promete que ele vai ser um monge, um padre, e decide então abandonar os estudos de direito. Apesar de que ele estudou direito até o fim, ele basicamente se tornou um grande intelectual no sentido do direito, mas ele fez uma outra faculdade em artes, se tornou mestre em artes e logo depois ingressou no monastério de Agostinho e decidiu se envolver profundamente com a história espiritual, o desejo de ser crente, o desejo de ser santo, de não se sentir pecador. Muitas pessoas, inclusive alguém falou comigo essa manhã, por causa dessa visão de Lutero, ele é enorme, né? Fortão, a gente percebeu lá muitos retratos de Lutero, mas ele viveu basicamente um tempo da vida dele de tanta castidade, de tanto sacrifício humano. Ele vivia em busca de ser um homem santo pelas suas próprias forças, que quando ele descobriu a graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, ele decidiu fazer exatamente o contrário. Ele gostava de comer, ele gostava de ficar ao redor da mesa, comendo muito, e ele decidiu mostrar que não era exatamente aquele posicionamento religioso que salvava. E por isso que algumas pessoas, não, mas ele sempre foi muito carnal, ele não foi muito carnal. Todos esses homens nessa época tinham um desejo ardente de ser santos, de ser bons cristãos. Não eram homens que viviam, esses que eu estou falando, os reformistas e pré-reformistas. E é exatamente nesse ponto que Lutero percebeu que ele não conseguia ser santo pelas suas próprias forças. Eu estava lendo ontem algo muito interessante, que ele era tão devoto, ele era tão apaixonado em ser crente, em ser santo, em não se sentir pecador, que todas as vezes que ele ria alto, ele teria que se confessar. Quando ele dava uma gargalhada alta, já pensou na gente, né? Dava uma gargalhada alta, ele dizia, vou ter que me confessar que essa saiu sem querer. E aí ele ia se confessar. Diz que os padres não gostavam de vê-lo, porque sabia que ele ia passar 6 horas de confissão. E quando ele saía, ele lembrava que faltou mais coisa. Então ele vivia debaixo desse castigo de, eu quero me livrar do pecado, eu quero me livrar dessa situação, dessa sensação de pecado. Vamos falar um pouco sobre a espiritualidade dele em relação à busca. Mesmo sendo doutor, eu acho isso fantástico nesse momento histórico, ele era doutor em teologia, mas ele era espiritual. Hoje nós estamos percebendo que os humanistas, os intelectuais dessa época não conseguem mais conciliar esse entendimento de ser um doutor e intelectual. É como se não, se eu vou ser um intelectual, então não posso ser um crente. E nós estamos percebendo que está havendo a cada dia essa distância para Lutero e para muitos outros doutores, inclusive Melancton, que foi considerado o teólogo da Reforma, extremamente intelectual, um grande humanista que se converteu e decidiu sistematizar a teologia da Reforma Protestante. Pode passar. Eu trouxe para vocês algumas imagens nossas,
Para vocês se familiarizarem, nós estamos aqui no túmulo de Martim Lutero, na igreja do Castelo de Wittenberg, e aqui na porta da igreja onde ele pregou as 95 teses. Pode passar. Eisleben foi exatamente a cidade onde ele nasceu. Nós estávamos aqui nesse canto, nós estávamos observando os detalhes da casa. Hoje é um museu e nós vamos estar um mês que vem lá. Vamos visitar a casa onde Lutero nasceu. Inclusive, exatamente em Eisleben foi a cidade onde ele nasceu e morreu. E aqui a casa de nascimento, hoje um museu. Observe essa tela do meio onde eu estou olhando. É uma tela lindíssima, onde basicamente são os últimos suspiros de Lutero, cercados de amigos e familiares. Pode passar. Aqui é exatamente a casa, onde hoje é um museu. O localzinho era uma casa muito simples, um local onde ele foi criado e logo depois foi para a cidade de Eisenach. Pode passar. Aqui é Erfurt, o lugar onde ele fez a sua faculdade. Ele começou a estudar. Então aqui era um menino pobre, como a professora colocou, sobre a dificuldade de pessoas pobres estudarem. Ele teve muita dificuldade de estudar. Se ele não fosse um crânio, ele não teria conseguido se destacar, porque teria que ter muitos livros, estudar muitas coisas. Eu vou, inclusive, daqui a pouco falar sobre a Biblioteca de Lutero, que é uma das mais ricas do mundo atualmente. Ela é riquíssima e ele teve que ser um grande estudioso para gerar uma transformação na Europa como ele gerou. Pode passar. Essa é a Universidade de Wittenberg. Ele voltou, foi convidado com apenas 28 anos para ser professor dessa universidade. O outro amigo, Melanchthon, com 21 anos, foi convidado a ser professor dessa universidade. Eram dois crânios extremamente conhecedores de teologia, conhecedores das leis, conhecedores muito intelectuais, e decidiram começar a estudar. Por causa desse momento em Wittenberg, ele ficou mais próximo aos originais da Bíblia. Esse foi a grande situação. Começou a ficar perto do grego, começou a ficar perto do hebraico e descobriu a carta aos Romanos, onde ele mudou sua vida. Pode passar. O ponto extremo, 1510, Lutero vai a Roma. Ele estava extremamente apaixonado por Deus. Ele tinha entendimento do chamado dele. Ele queria conhecer Deus de alguma forma. Ele queria ser santo. Ele queria pedir perdão e se sentir perdoado. E ele foi a Roma. E em Roma ele descobriu o maior mercado da fé que existia por trás da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu queria só lembrar aqui um ponto muito interessante sobre as relíquias. Tudo estava à venda. Um fio da barba de Jesus Cristo, fios de cabelo de Maria, o pão da última ceia, as palhas do berço de Jesus, um pedaço da sarça ardente de Moisés, a metade da asa do arcanjo Miguel. Gente, isso aí também é demais. Eu fiquei muito chocada imagina aí o arcanjo Miguel com a metade da asa por aí. E, como a professora Ruth falou ainda há pouco, um ovo e 2 penas do Espírito Santo. Estava à venda. Inclusive, não só as relíquias, elas deveriam ser compradas por um valor absurdo, como também deveria ser adorada. E a adoração dessas relíquias dava a cada fiel 2 milhões de dias a menos no purgatório. E é inacreditável como as pessoas viviam debaixo dessa cegueira. É interessante Lutero subindo as escadas em Roma, porque eles diziam que era a mesma escada que Jesus subiu para falar com Pilatos.
e trouxeram a escada de Jerusalém para Roma. Gente, o que é isso? Lá está Lutero subindo a escadaria, e aí ele disse: eu cansei. Não pode ser isso, não. Não pode ser somente isso, não tem condição. E muitas perguntas, inclusive, isso foi um dos grandes pontos da reforma protestante. As perguntas de Lutero que não paravam. Ele se perguntava a todo tempo e buscando nas escrituras as respostas, até que ele trouxe uma grande revolução, porque ele conseguiu dar respostas às pessoas que não tinham as respostas. Então Lutero começou a não suportar mais ouvir e ver os discursos da igreja da época. O famoso vendedor de indulgências, Tetzel, foi o mais famoso. Quando ele ouviu, inclusive, Tetzel dizendo, chegou ao absurdo de dizer que se você pagasse as indulgências até pelo estupro da mãe de Jesus, você estava salvo. E realmente a gente percebe que foi assustador, era assustador como se transmitia a forma do perdão de Deus. As 95 teses. Eu me perguntava muito e desejei muito ficar na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Inclusive, muitas pessoas escrevem que é na porta do castelo, na porta da igreja de Lutero. Eu queria saber que porta era essa. A porta da igreja do castelo de Wittenberg é exatamente o castelo que representa a cidade até os dias de hoje, apesar de ter sido destruído por 2 vezes na Segunda Guerra e com Napoleão Bonaparte, mas eles tentaram refazer exatamente o castelo como na época de Lutero, exatamente ali naquela porta onde Lutero pregou as 95 teses. Por que ele fez isso? Isso era muito normal. Eu até fiquei pensando, inclusive, quando estava na porta do castelo, tanto quanto na casa de Lutero, em Wittenberg, eu ficava pensando na Universidade Federal do Maranhão, o que fazer para gerar uma discussão intelectual dentro de uma universidade hoje. Para Lutero era colocar a tese dele, inclusive as 95, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele pregou e chamou a discussão. Isso era natural. Chamou a discussão. 2 pessoas decidiram discutir, inclusive Tetzel, e depois um grande intelectual da Igreja Católica, John Eck. John Eck falou: eu quero conversar com você em Leipzig, uma cidade próxima a Wittenberg. E lá foi Lutero e o embate foi muito forte. E Lutero venceu todas as vezes. Aonde Lutero chegava discutindo Bíblia, pela verdade, as pessoas ficavam envergonhadas porque a verdade estava na boca de Lutero. Em 1520, Tetzel chegou a dizer assim: olha, vamos matar esse homem. Falou para o Papa: mata, queima. Mas graças a Deus foi ignorada a pessoa de Lutero por ele ser insignificante em relação a morar numa cidadezinha do interior da Alemanha. E ele era o cara na ocasião certa, no momento certo, a pessoa certa. Estava fazendo uma grande revolução. Em 1520 ele vai para Worms e lá tanto o imperador pede para que ele se pronuncie e peça perdão. Ele disse: não posso ir contra a minha própria consciência. Eu vou falar de novo o que eu já falei, não tem como eu negar. E para não morrer, Lutero é sequestrado no caminho de volta para Wittenberg pelo príncipe Frederico. Algo muito interessante na época, que é perceptível que houve, a professora também falou ainda há pouco, nesse momento histórico, houve uma relevância espiritual. Muitas pessoas em muitos lugares estavam insatisfeitos com tanta corrupção na igreja, com tanta mentira.
O que nós podemos dizer hoje, um grande avivamento estava acontecendo. Só que as pessoas estavam com aquilo dentro do seu coração. Haviam manifestações em alguns lugares. E Lutero foi a pessoa que decidiu, com muita simplicidade, é por isso que a reforma ela foi diferenciada, com muita simplicidade ele pegou as 95 teses e pregou na porta da igreja do castelo, crendo que o Papa não sabia daquelas informações que ele estava denunciando. Então, algo muito sério. Ele cria que o Papa ia estar com ele. Quando ele confronta Tetzel, quando ele confronta Johann Eck, ou John Eck, João Eck, quando ele confronta os dois, ele pensa que o Papa vai compreender que o que ele está dizendo é o melhor para a igreja. Então, realmente, esse primeiro momento, jamais Lutero pensou em fazer uma cisão na igreja. Jamais. Ele pensou todo o tempo que a igreja deveria ir para um conserto, ir para uma reforma, ir para o entendimento de que estava fora das Escrituras. Mas jamais pensou na revolução que todos eles estavam sonhando um dia. Muitos príncipes já estavam sonhando com a igreja nacional, com um posicionamento fora da autoridade papal. Pode passar. Esse momento histórico eu achei muito interessante. Algumas pessoas aqui vão para a Alemanha conosco. Quem vai esse ano? Ok. Eu achei muito interessante porque foi muito emocionante nós irmos para a igreja onde Lutero passou aproximadamente 30 anos pastoreando a igreja de Santa Maria. Ele pastoreou ali e foi exatamente ao lado da igreja, quando ele recebe a bula papal, ele pega a bula, sendo excomungado da igreja, e a palavra foi, o Papa estava autorizando qualquer pessoa a matar Lutero. Qualquer pessoa. Então, ele pega a bula e queima em praça pública e o povo de Wittenberg aplaude. Há uma revolução. E as pessoas, até aquele momento, gente, eles tinham aquele impacto, como já foi falado, do medo de desagradar, de ser excomungado. Qualquer pessoa abandonaria o que disse depois da excomunhão. Se alguém dissesse, eu vou te excomungar, se o Papa dissesse, eu vou te excomungar, eles voltavam atrás. Lutero não, disse, olha, eu não vou voltar atrás, o que Deus tem falado comigo é exatamente que nós não podemos mais vender a fé, porque a fé já foi paga por Jesus Cristo. A graça de Deus, a salvação já foi paga por Jesus Cristo. Então, exatamente nesse entendimento, ele leva adiante de uma forma muito profunda. É impactante nós estarmos nessas cidades, e para mim foi relevante demais a sensação de estar nesses lugares, porque quantas pessoas escrevem e não estão lá, não foram lá, não escreveram algo que viram. E uma das coisas que eu tenho recebido entendimento é que não somente escrever é importante, como ir e ver de fato o que aconteceu. Nesse tempo, inclusive, onde diz a Bíblia, Romanos capítulo 3, os homens mentem. Só Deus fala a verdade. Então é muito bom que nós estejamos por perto, estejamos lá para perceber de fato a historicidade, o que aconteceu de fato. E essa era a minha vontade. E quando eu percebi sobre esse posicionamento de Lutero, esse entendimento de Lutero, até porque Lutero ficou mais conhecido, gente, por causa dos inimigos que ele teve. Lutero é um dos homens mais odiados do mundo até o dia de hoje. Ele é mais reconhecido pelos inimigos hoje, como um herege, como um satanás. Eu já vi até artigos, né? Algumas pessoas falando, isso é um satanás, né? Tem pessoas que odeiam. Nós tivemos um contato com uma pessoa na Alemanha, durante os dias que passamos lá. Meu Deus do céu, esse homem odiava Lutero. Falei, meu Deus, me ajuda a fazer somente uma pesquisa sobre a vida dele,
para ele não me influenciar ao ponto de eu odiar esse outro aqui, né? Só vim só estudar. E ele é o diabo, ele é o Satanás, meu Deus do céu. Todos eles viveram momentos terríveis, foram errantes. Lutero era um cara que ele mostrava muito quem ele era. Ele nunca tentou fingir alguma coisa. Ele era explosivo, ele era muito sincero, ele falava o que pensava. E foi por isso que ele fez a Reforma Protestante acontecer. Ele rasgou, queimou a bula papal e disse assim: agora eu vou esperar morrer. Gente, o que é mais incrível na vida de Lutero é que Deus matou Lutero. A igreja não conseguiu matar Lutero. Essa pegadinha histórica de que ele foi sequestrado pelo príncipe Frederico e foi levado, no caminho para ir, indo para Wittenberg, ele foi levado para Wartburg, em Eisenach, no castelo do príncipe. E ele fica ali mais de 1 ano. E o príncipe esconde ele, leva ele encapuzado e diz assim: olha, você vai ficar escondido. E ele não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? Roma pensou que ele tinha morrido. Foi a pegadinha. E esse tempo de 1 ano que ele passou no castelo de Wartburg, vamos ver aqui se tem o castelo de Wartburg. Mais adiante, eu acho. Aê! Olha como essa foto é linda, gente. Atrás é onde ele ficou. Nós procuramos o quarto onde ele ficou aí um bom tempo. Nós vamos estar aqui esse ano, se Deus quiser. Nós vamos estar aqui, nesse local alto de Eisenach, frio, não é? Apesar do nosso início de inverno agora em outubro, mas já vai estar bem frio, subir lá não vai ser muito fácil. Mas o local onde Lutero ficou, um local de escravidão emocional. Ele ficou enclausurado e a única coisa que ele gritava durante todos os dias que ele passou, o ano que ele passou, mudou o nome ali para Johann Jung. Esse tempo que ele passou lá durante esse ano, ele passou escrevendo cartas, escrevendo artigos e escrevendo em apenas 2 meses, ele traduziu a Bíblia. Do original grego, eu estou falando do Novo Testamento, para a língua alemã. Essa foi a grande obra de Martinho Lutero. Foi nesse castelo. Vocês vão perceber também, esse castelo tem hoje a réplica da máquina de imprensa de Gutenberg. Porque junto, basicamente, com essa revolução, com a reforma, veio a invenção da máquina de imprensa. Então estava tudo pronto para ter uma grande revolução. Eu considero, inclusive nós vimos a réplica da Bíblia de Lutero. Hoje ela é considerada erudita, mas, como a professora Ruth falou, na época ela foi considerada uma Bíblia na linguagem de hoje. Nós tivemos a curiosidade de perguntar se essa Bíblia era estudada. E um sacerdote falou conosco e disse: olha, hoje, atualmente, não tem como a gente ler essa Bíblia por causa da erudição da Bíblia. Ou seja, realmente houve também uma mudança, uma modernidade da língua alemã, que inclusive é uma língua extremamente difícil. Mas para mim foi a maior revolução da Reforma Protestante, foi a tradução da Bíblia do grego para a língua vernácula. O problema maior não foi esse. Lutero percebeu que traduzir a Bíblia era o ponto-chave. Fazer as pessoas saberem o que estava escrito era o ponto-chave. Porém, as pessoas não sabiam ler. Então ele entrou num problema social. E ele começou a trabalhar em prol da educação do povo. Esse acesso à Bíblia
tinha que acontecer. Desculpe. Tinha que acontecer. Esse acesso à Bíblia tinha que chegar nas mãos de todos. A máquina de imprensa já estava lá, já dava para fazer, mas o povo não sabia ler. E ele começa a trabalhar as possibilidades de uma mudança educacional. Então a reforma protestante, queridos, ela passa a não ser mais um pensamento intelectual ou teológico, ela passa a ser uma questão social. Mudar a história da Alemanha. E foi o ponto-chave para os alemães. Ele escreveu livros e livros, artigos e artigos em favor da escola pública. Há quem diga que ele foi a primeira pessoa a investir de forma muito forte em favor da escola pública, sendo obra e direito do governo. O governo deveria investir em escolas para o povo e para mulheres. As reformas na igreja. Eu também acho esse ponto muito importante. Eu não sei se nós colocamos aqui em slide as reformas da igreja. Hoje nós criticamos, nós fomos numa missa luterana em Wittenberg e nós vimos assustadoramente a frieza da missa. Mas hoje nós ignoramos. Mas para a época, o que foi falado também aqui, só quem cantava eram os sacerdotes. Agora, Lutero traz músicas para todos cantarem, inclusive mulheres. E começam a cantar Castelo Forte é nosso Deus, né? E a revolução começa a acontecer. Pensa na alegria que as pessoas começaram a ter cantando de forma congregacional. Ele também decidiu não mais permitir que as missas fossem faladas em latim, que era a língua sagrada. Agora, na língua vernácula, na língua do povo. Ele começa a pregar e a incentivar pregadores, a dar aula para pregadores. Eu gosto desse ponto histórico na cidade de Wittenberg, quando a história na cidade diz que aonde ele ia, tinha uma multidão de universitários atrás. Ele não conseguia dormir, gente. A esposa tinha que dizer, já chega, dá um descanso. E ele amava a roda de universitários para falar sobre a revolução intelectual da Bíblia. Um grande cara, um homem de Deus. Eu acho show isso, é como se a gente pudesse visualizar ele andando tanto da universidade para a casa dele, quanto para a igreja, para a casa dele, e havia esse movimento. Havia aproximadamente 30 jovens que moravam com Lutero. A casa tinha aproximadamente, ao todo, 50, 60 pessoas, por causa desse envolvimento da reforma protestante. Outra coisa muito interessante, o Papa disse que qualquer pessoa podia matá-lo. Ele andava a pé todos os dias, da casa para a igreja, da casa para a universidade, e nada acontecia com Lutero. Todos começaram a perceber que Deus estava naquele movimento. Havia, de fato, um mover de Deus sobre aquele momento histórico na Alemanha. Já falei das escolas, de responsabilidade do Estado, e isso também é muito bom, porque nesse momento das escolas, quando Lutero dá a ideia de tirar das mãos da igreja as escolas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sobre, primeiro, só quem tinha o poder educativo eram as igrejas. Agora Lutero propõe, é direito do povo e dever do Estado. E as escolas começam a ser pensadas de forma pública e para todos. Além desse pensamento, Lutero também lança um outro pensamento, a obrigatoriedade escolar. Ele diz, os nossos filhos não vão escolher ir à escola, eles serão obrigados a ir à escola. Isso também foi um pensamento revolucionário. Porque, por exemplo, nesse momento histórico na
na Europa, não é mais obrigatório ir à escola. Os universitários não são mais obrigados a ir à faculdade. E muitas universidades, como por exemplo a Universidade de Praga, está recebendo um esvaziamento, porque os universitários não querem mais ir à universidade. Mas na época de Lutero, era obrigatório. Então imagine, ele chegou a dizer que meninos em Wittenberg de apenas 15 anos eram mais doutores do que os intelectuais de Roma. Porque eram meninos que conheciam profundamente a sã doutrina, a palavra, as escrituras sagradas. Ele fez um livreto, uma cartilha com as doutrinas da reforma, e era também obrigado as pessoas que se diziam reformados estudar aquilo. Ao ponto de eles perguntarem: você conhece a doutrina da nossa cartilha? Se a pessoa dissesse não conheço, não podia cear, não podia comungar. Porque ele dizia: é obrigado todos saberem a verdade. Todos têm direito de saber a verdade. E essa era a exigência de Lutero em toda a Alemanha. Tira-se o monopólio da igreja, e agora o pensamento da responsabilidade da escola pública ser do governo foi um pensamento extremamente moderno. Então Lutero se destaca por ter sido o primeiro a chamar a atenção das autoridades para liberar o ensino, dar o ensino ao povo. A influência da reforma protestante na linguagem e na literatura, isso aqui é extremamente importante. Um dos pontos fascinantes de Lutero são os seus escritos. Nós tivemos o privilégio de conhecer a biblioteca de Lutero. Eu fiquei, sinceramente, extremamente emocionada ver livros de 500 anos, gente. Livros desse tamanho assim. Impactante perceber. E o guia daquela casa falou conosco. Ele disse: a reforma protestante foi uma reforma intelectual também. Lutero leu aproximadamente 10 milhões de páginas de livros para debater com qualquer homem que aparecesse a respeito da reforma. Então não foi simplesmente um cara que decidiu falar uma bobagemzinha. Foi uma pessoa extremamente preparada, ao lado de Melanchthon, que decidiu mostrar para a igreja que ela tinha fugido da verdade. Então a influência da reforma na linguagem, na literatura. Lutero chegou a atingir, basicamente, o monopólio nas casas onde se fazia a reprodução dos livros. Todo mundo só queria reproduzir os artigos, os panfletos, os livros de Lutero. Então ele ficou basicamente o escritor mais popular da Alemanha e da Europa nessa época. Tudo que ele escrevia entrava em alta, era destaque. A linguagem que ele usou, que eu também gosto muito disso, era uma linguagem muito popular. Ele queria que as pessoas compreendessem o que ele estava falando, o que ele estava escrevendo, apesar de ele ser doutor em teologia. Ele queria que as pessoas compreendessem o que ele estava escrevendo. Então ele envolvia as pessoas numa linguagem simples, popular. E por causa disso, ele também trouxe uma mudança para a língua alemã. Basicamente, ele é conhecido como o pai da língua alemã moderna. As reformas na igreja, eu acho muito interessante também nós percebermos. Eu estou falando, eu não sou luterana, mas estou muito feliz em nós estarmos aqui realizando o aniversário de 500 anos da reforma dentro de uma universidade. Porque hoje nós podemos criticar a reforma, mas ela foi
o maior degrau para o que está acontecendo hoje. Foi a maior revolução que até os iluministas disseram, nunca se viu. Se não tivesse tido aquele momento, nós não teríamos alcançado a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, não teríamos alcançado o que nós alcançamos. Realmente é necessário se falar, é um momento propício para honrar esse momento histórico da igreja e daqueles que fizeram a reforma, se entregando à morte se fosse necessário. Houve uma reestruturação da liderança, pregadores ele enviou para outras cidades, ele escreveu a cartilha, que era uma cartilha de discipulado, mudou a liturgia das missas e ele inseriu o cântico congregacional. Gente, isso aí é espetacular. Isso é tão sério que quando aqui no Rio de Janeiro, em 1555, quando eles trouxeram o pensamento reformado para servir a ceia do Senhor, houve morte. Porque o pensamento ainda era extremamente religioso, medieval. Como é que você vai comer o pão sem achar que não é o corpo, né? E os huguenotes disseram, não é o corpo de Cristo em si. Tu não está mordendo a carne de Cristo. É somente uma simbologia. Por causa disso, eles morreram. A briga começou nesse ponto. Então imagine, 1517, Lutero, pregando na língua alemã, cantando com o povo as canções, fazendo as pessoas entenderem o que estava sendo falado, pregado, ensinado. Foi uma revolução. Então, realmente, 500 anos depois, a gente chega na Alemanha e olha que eles engessaram, verdade, até hoje, do mesmo jeitinho de quando Lutero deixou. Mas que foi uma revolução, para aquela época, foi uma revolução. Pode passar. Eu quero encerrar lembrando a vocês que nós estamos desejosos de levar caravanas anuais pela Alemanha. Anuais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem teria interesse de conhecer a história da reforma em loco, na cidade? Muito bem, legal demais. Legal demais. Trabalhe para isso, não é um projeto milionário. Inclusive, nós estamos pretendendo fazer um projeto interessante para a França, um projeto extremamente barato, de irmos para a França e ficar um tempo, pelo menos 8 dias, visitando as principais cidades que tem tudo a ver com a cidade de São Luís e com a história dos huguenotes, dos reformadores em relação ao Brasil. E eu tenho compreendido plenamente que essa reforma, esse entendimento sobre a reforma protestante, esse reavivamento, um pensamento de trazer a novidade e o entendimento de trazer as verdades que foram roubadas. Gente, a igreja, eu percebo, a professora Ruth estava comentando comigo ainda há pouco, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer nesse momento histórico. Nós estamos no caos. Não há mais verdade na universidade. O relativismo tomou conta de tudo e não há mais verdade. Então vamos lá na reforma. Vamos lá em Wittenberg para ver se não há verdade. Vamos nos lugares onde aconteceu o fato. Nós não podemos acreditar, não, mas não foi bem assim, não, mas não foi bem assim. Não, mas todo mundo vai criticar algo que foi verdade, mas houve uma verdade. E o que nós percebemos que em Wartburg houve a tradução da Bíblia. Havia um pensamento sincero de mudança da igreja, não era de mudar, de abrir uma igreja, era de mudança. Havia uma sinceridade em Lutero de levar de volta a igreja à sã doutrina, às escrituras sagradas.
ao entendimento que a salvação é por meio de Cristo, na fé em Cristo. Porque alguém decidiu dizer que a salvação era pagando um pedaço do céu. Só que nós comentamos também um pouquinho aqui. Será que nós não estamos assistindo exatamente isso hoje? Será que nós estamos assistindo na religião brasileira muitas coisas sendo pagas? Eu quero dar um conselho a você que é universitário, um cara inteligente, uma mulher inteligente, um homem inteligente. Dá uma estudada nos 5 solas. Porque para mim, a síntese da reforma são os 5 somente. Somente a Escritura, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Dá uma investigada nessas verdades. Dá uma procurada e entenda o motivo. Será que vale a pena só porque eu sou universitário, só porque eu decidi ser um intelectual, eu não preciso ter fé em nada? Como diz o livro, não tenho fé suficiente, é para ser ateu. Porque para ser ateu tem que ter muita fé. Se você está aqui como um cristão, persevere nisso. E eu também acredito que 500 anos depois, nós estamos falando de reforma protestante dentro da Universidade Federal do Maranhão, gente. Para mim isso é impactante. É impactante. Eu acredito que algo está acontecendo. Eu acredito que algo está acontecendo, porque nós não tínhamos liberdade de expressão na universidade. Eu me lembro quando eu fiz faculdade. A primeira vez foi numa faculdade particular. Eu fui pedir para o líder do meu curso que eu queria um local para eu me reunir com algumas pessoas para estudar a Bíblia. A primeira coisa que ele disse: nós não aceitamos o proselitismo aqui. Eu falei, mas é a minha fé. Eu não vou pregar para ninguém, eu só vou saber se alguém quer e eu vou me reunir com essas pessoas. Não foi fácil ter um local para ler a Bíblia juntos. Não foi fácil. Então, se nós somos uma pluriversidade, se nós estamos vivendo de fato a liberdade de expressão que Lutero tanto disse, nós precisamos de escolas que sejam de fato laicas, onde as pessoas vão ter raciocínio e vão pensar o que quer, mas todas devem ser conduzidas à verdade. Eu amo essa frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito interessante quando você começa a buscar a verdade. E eu quero dizer para você, não busque a verdade dos outros, busque a verdade da palavra. Procure nas Escrituras a verdade. Investigue porque a reforma protestante que mudou a história da Europa e fez os países protestantes se tornarem os países mais intelectuais. Porque eles decidiram e compreenderam os 5 solas. Somente as Escrituras. Somente Jesus Cristo. Somente a graça. Somente a fé. E somente a Deus a glória. Diante desse momento para mim extremamente importante, eu não sou historiadora, eu não sou formada nessa área, eu sou curiosa, eu pesquiso porque eu gosto, amo história, tenho liberdade para isso, graças a Deus. Fui à Alemanha fazer essa pesquisa porque desejava muito falar o que realmente era a verdade e descobri que houve uma reforma, houve uma verdade, houve um Lutero, houve de fato uma revolução que transformou a Alemanha. Eu quero parabenizar o Moody pela atitude. Algumas pessoas até disseram, acho que o Domingos chegou a comentar,
500 anos da reforma, por que nós vamos tratar desse assunto? Gente, a maior revolução educacional que aconteceu para acontecer a Idade Moderna foi a Reforma Protestante. É extremamente importante se falar, inclusive, não só depois de 500 anos. Eu espero que não tenha outro movimento desse daqui 500 anos, mas que seja sempre, para que se fale a verdade, onde homens inacreditáveis deram a sua vida pela verdade. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês e pela oportunidade que vocês estão nos dando de liberar aquilo que nós vimos, compreendemos e desejando ardentemente levar vocês também conosco, se Deus quiser. Se Deus quiser, procure a Galion. Daqui 2 anos, de repente, daqui 2 anos, se prepare, mas vá. Algumas pessoas do Brasil estão nos procurando. Eu quero fazer, eu quero caminhar nos passos da reforma, eu quero conhecer a história da reforma. É o nosso maior interesse, inclusive, a Inglaterra, que é um lugar extremamente incrível para histórias de avivamentos e a reforma. Nós também estamos organizando uma caravana futuramente para levarmos todos os pontos que, de fato, trouxeram a verdade para o mundo. Muito obrigada. Que Deus abençoe.